Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver um problema aqui para vocês, tá? Esse é um problema do assunto gases perfeitos. Então a gente começa aqui o assunto gases perfeitos. Então diz assim, ó, dentro de um recipiente de volume variável, estão inicialmente 20 litros de um gás perfeito, a temperatura de 20 Kelvin e pressão de 2,02 atmosferas. Qual será a nova pressão se a temperatura aumentar para 250 Kelvin e o volume for reduzido para 10 litros? Então, vamos explicar como é que é mais ou menos isso aqui. Então, o recipiente aqui, né? O problema originalmente tinha um desenho, eu que não fiz o desenho. E aqui tem um êmbolo, tá? Tem um êmbolo que fecha aqui. Então, o volume aqui é 20 litros. 20 litros, tá? Ele está a temperatura de 200 Kelvin, ok? E a pressão aqui sofrida, né? Ou seja, o êmbolo está segurando o gás que está querendo sair. Então, o gás está fazendo uma pressão em volta da parede de 2,0 atm, que é atmosferas, tá bom? Então, ele diz que ele pega esse êmbolo aqui e empurra para baixo, tá? O êmbolo vai chegar aqui embaixo. Então, o novo recipiente, né? O novo recipiente que eu vou fazer aqui do lado, novo recipiente, né? O mesmo recipiente, só que agora com um novo volume, né? Ele tem metade do tamanho do novo volume. Tá? O recipiente está aqui, ó. Então aqui agora tem 10 litros. Tá? A temperatura subiu para 250 Kelvin. Ele quer saber qual que vai ser a nova pressão. Tá? Qual que vai ser a pressão aqui, ó. Certo? Então, para isso, existe uma lei dos gases perfeitos que diz o seguinte, ó. P1, V1 sobre T1 vai ser igual a P2, V2 sobre T2, tá? Então, a multiplicação do pressão vezes o volume, né? A multiplicação pressão e volume dividido pela temperatura vai ser igual a nova pressão, novo volume, nova temperatura. Vai ser igual. Gases perfeitos sempre segue isso aqui. Se eu pegar e ficar puxando isso aqui para cá, para cá, para cá, eu vou alterar o volume e alguma outra coisa vai mudar. Ou a pressão, o volume vai mudar, né? Daí a pressão e a temperatura vai mudar. Ou só um vai mudar, ou certo? E vai mudar, mas vai manter esse valor aqui constante, tá bom? Então, como é que eu acho a pressão? Eu vou colocar os valores aqui nessa parte aqui, né? Que é o inicial, é o P1, né? Então, aqui, ó. Pressão, 2 atmosferas, vezes volume, 20 litros, sobre temperatura, 200 Kelvin. Vai ser igual ao quê? Pressão 2, eu não sei. Pressão 2. Volume 2, 10 litros, sobre a nova temperatura, 250 Kelvin. Eu não coloquei aqui litros e litros. Pronto, vou colocar L assim para não confundir com. Tá? Ó. Então a nova pressão ela vai ser dada isolando o P2. Então aqui, ó, corta zero, corta zero. Eu podia ter cortado zero daqui com aqui, né? Bom, corta um zero daqui com zero daqui, certo? Aqui 2 vezes 2 dá 4. 4 por 4 dá 1, 20 por 4 dá 5. Certo? Ó. Então, esse 25 que ficou aqui desse lado vai para lá multiplicando 1. E aqui embaixo só ficou o 5. E aqui ficou só o P2. Então, ficou assim, ó. 25 sobre 5 é igual a P2. Então, a pressão 2 vai ser o quê? 25 dividido por 5, 5. 5,0, o quê? ATM. Tá bom? Agora tem um detalhe, olha só, muito importante, tá? A pressão que está aqui, ela vai ser a unidade de pressão desse lado é a mesma unidade aqui, de volume aqui é a mesma de volume aqui, de temperatura aqui igual a temperatura aqui, só tem um detalhe, tá? Todos esses valores têm que ser absolutos, ou seja, não pode ser relativo a nada, nenhuma outra coisa. Então, por exemplo, a atmosfera tem que ser relativo à atmosfera absoluta, né? Um valor absoluto. O volume tem que ser um volume absoluto em relação a um zero absoluto. E a temperatura tem que ser em relação a um zero absoluto de temperatura. E a única escala de temperatura que dá esse zero absoluto é Kelvin, tá? Porque, por exemplo, 0 Celsius não quer dizer 0 kelvins. 0 Celsius quer dizer 273 kelvins. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? A única unidade que eu realmente tenho que mudar aqui é a temperatura. A temperatura tem que ser em
Kelvin, não pode ser em graus Celsius. Agora, o volume pode ser em metros cúbicos, pode ser em centímetros cúbicos, pode ser em milímetros cúbicos, pode ser em litros, pode ser em mililitros, tá bom? Se aqui for mililitros, aqui também é a mesma coisa. E a pressão tem que ser atmosferas, pode ser milímetro de Hg, alguma coisa, desde que ela seja absoluta, tá bom? Aí aqui eu vou fazer mais um. Olha só, diz assim, ó, certa quantidade de um gás perfeito a 300 Kelvin ocupa um volume de 20 litros sob pressão de 5 atmosferas. Considere os outros estados dessa massa gasosa. Então, olha só, um gás perfeito, é gás perfeito. Se é gás perfeito, segue essa regra aqui. P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Certo? Então, eu já vou calcular aqui quanto é P1V1 sobre T1. Ou só PVT, né? Vai dar o quê? Pressão 5, volume 20 sobre a temperatura absoluta 300. Certo? Isso aqui vai dar o quê? 5 vezes 20, 100 sobre 300. Simplificando, isso aqui dá o quê? Dá 1/3. 1 sobre 3. Certo? Aí diz assim, ó, considere os outros estados dessa massa gasosa. O que são os outros estados? É alguma modificação. Mudou um pouco a pressão, o volume, a temperatura, então ela fica num outro estado, né? Esse gás perfeito fica num outro estado, que é o quê? P1 vezes V1 vezes T1. Na verdade, P2 vezes V2 vezes T2. Então, veja só, se eu calcular aqui, deixa eu me atentar à pergunta, né? Quais desses estados são possíveis? Por quê? Como assim possíveis? Então, veja, esse gás, ele tinha essa característica aqui, P1, V1, T1, que é 1/3. Depois de alterado essa característica, ele obtém novos valores para temperatura e volume. Mas essa razão P1 vezes V1 sobre T1 tem que ser igual a 1/3 aqui. Tanto no 1, no 2 ou no 3. Então, agora eu vou calcular no estado 1. Ó. Tá? Se eu calculando PVT nesse estado 1 der exatamente 1/3, quer dizer que então é um estado possível. Porque é possível fazer uma transformação. Eu puxo o êmbolo, né, tá 20, eu puxo o êmbolo até 100, tá? A pressão vai cair para 1 atmosfera e a temperatura vai se manter, por exemplo. Vamos ver se dá, né? Então, vou lá, no estado 1 vai ser o quê? PVT, né? Então, P é 1 atmosfera vezes volume 100 sobre a temperatura que é 300. Isso aqui dá 100 sobre 300, que é igual a 1/3. Ou seja, essa daqui é possível. Quais desses estados são possíveis? Esse é possível. Esse é possível. Por quê? Porque ele mantém a mesma proporção, né, o mesmo valor de PVT. O pressão vezes volume aqui, dividido pela temperatura nesse daqui, é igual ao anterior. Então, é possível simplesmente mudar desse estado para esse estado. Vamos ver o 2. Então, P vai ser o quê? 5 vezes volume 40 sobre a temperatura 600 Kelvin. Tá? Então, vamos ver. Aqui dá 5 vezes 4, 20, mais o zero ali, 200 sobre 600. Corta 2 zeros, corta 2 zeros. 2 sobre 6, simplificando por 2 dá 1, por 2 dá 3. Ou seja, esse aqui também dá o quê? 1/3. Então, essa daqui também é possível. Tá? Veja, é interessante que daqui para cá ele manteve a temperatura constante, só mudou a pressão e o volume. Nesse caso aqui, ele manteve a pressão constante, ó. Só mudou o quê? A temperatura e o volume. Tá vendo? Mas a pressão, ela se manteve constante. E nesse 3 aqui, agora vamos ver o 3. P1 vezes volume 200 sobre a temperatura 900. Isso aqui dá o quê? Dá 200 sobre 900. Corta 2 zeros, corta 2 zeros, dá 2 sobre 9. Não dá para simplificar mais, então 2 sobre 9 é igual a 1/3? Não, não é igual a 1/3. Opa! Então esse estado 3 não é possível obter a partir desse gás perfeito aqui, tá?
Então, esse terceiro estado não é possível a partir desse gás perfeito aqui. Ok? Porque daqui para cá não atende a lei dos gases perfeitos. Beleza? Você ficou com alguma dúvida? Vá nos comentários e comente ali a sua dúvida, escreva ali a sua dúvida, faça referência ao momento do vídeo onde essa dúvida surgiu, que eu terei o prazer de auxiliar você no entendimento, tá bom? Curte o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você conhece o que tem visto por aqui, tá bom? Compartilhe o conhecimento, compartilhe o vídeo e compartilhe a playlist que aparece bem aqui, né? Que eu vou colocar bem aqui. É isso aí, vamos que vamos e até a próxima.